Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo, nossa intérprete de Libras, a Luana. Nós desejamos a todos vocês, que sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão aqui pelo canal Educação. Então, você que está aqui conectados através do nosso canal no YouTube, me manda aqui um oi, quero saber se vocês estão aí. O pessoal que está conectado aqui na cidade de Cajueiro da Praia, Colônia do Gurgueia, Hugo Napoleão, Jerumênia, São Francisco do Piauí, por favor, me mandem aqui um hello. É aquele velho esquema, de que eu sempre peço para que vocês possam aparecer, falar aqui comigo, porque, afinal de contas, o projeto de vida é uma disciplina pensada completamente para vocês. Tá bom? Estou vendo aqui que a Tatiane Souza já está aqui comigo, como toda semana. Obrigada, Tatiane, por estar aqui. Hoje, dia 14 de outubro, em uma sexta-feira, gente? Então, a gente já está na metade do mês. Eu estou achando esse segundo semestre super rápido. Vocês não estão com essa sensação, não? Porque eu estou achando que está correndo, Por um lado, ainda bem, gente? Para a gente chegar logo no final do ano, virar, aquela ideia de que a gente recomeça tudo, Mas a gente pode recomeçar antes também. Então, olha só, na nossa aula de hoje a gente vai continuar discutindo sobre a importância da escola. Na semana passada, na segunda-feira, a gente relembrou sobre o que era identidade social, e na aula de hoje a gente vai ver de que forma que a escola é importante para que a gente consiga formar a nossa identidade social. Lembrando que já falamos aqui, sobre o que significa identidade pessoal e social, e compreender que a gente nasce dentro de uma sociedade, dentro de um coletivo. Então é muito importante que a gente reflita sobre quem nós somos, É por isso que uma das bases do projeto de vida é autoconhecimento. É a ideia de que você precisa se conhecer para que você saiba o que é importante para você. Quais são os teus sonhos, os teus objetivos. Então, é fundamental que você faça esse exercício de autoconhecimento de fato. Beleza? Então, vamos lá. Hoje, dia 14 de outubro, o nosso conteúdo é o papel da escola na formação da identidade social do estudante. Justamente a gente refletir sobre a importância da escola, de que forma que a escola ela contribui para que a gente consiga formar a nossa identidade, gente? Porque nós já aprendemos aqui que tudo que está ao nosso redor marca a formação da nossa identidade. Então, nós estamos falando aqui da educação que a gente recebe da família, a educação dentro da escola. A gente tem todo o impacto, justamente da mídia do país que a gente vive, da política, da economia, tudo, gente, vai impactando quem a gente é, A nossa identidade de gênero, o nosso sexo, a nossa idade, a nossa condição econômica, tudo isso vai formando a nossa identidade. Nós já aprendemos aqui que ninguém nasce já com a sua identidade formada. A gente vai formando essa identidade aqui, na sociedade, beleza? Então, bora lá. Olha, o papel da escola pública na formação social do sujeito. A educação pública brasileira, gente, assim como no resto do mundo, tem a sua função e objetivos, alterados de acordo com cada momento histórico, político e social. Então, é por isso que na aula de hoje a gente meio que vai fazer um percurso aqui sobre a história da educação no Brasil. E no atual cenário político brasileiro que a gente vive, o papel da escola pública ele está bem claro, que seria o quê? A responsabilidade dela apenas, na verdade é uma pergunta,
Seria responsabilidade da escola apenas difundir o conhecimento científico, ficando a cargo somente das famílias a formação social do indivíduo? E aí, o que vocês acham, hein? Tatiane que está aqui, cadê a galera de São Francisco do Piauí, Cajueiro da Praia? Coloca aí a tua opinião no nosso bate-papo. Tu acha que a escola, ela tem a responsabilidade apenas de te passar conhecimentos científicos, te ensinar a ler, te ensinar a contar, te ensinar a resolver ali um cálculo simples, a escrever o teu nome, né? Então, qual tem sido a função da escola pública na formação do ser social na contemporaneidade e qual deveria ser essa função quando a gente pensa em uma sociedade que ela possa ser transformada pela educação? Qual a opinião de vocês, gente? Tendo em vista essas questões, busca então responder. Qual a atual função da escola pública na formação social do sujeito? E aí, você acha que a escola pública ela tem a função apenas de nos passar conhecimentos científicos ou vocês acham que a escola ela também tem uma função de educar? Ou tu acha que educar é apenas responsabilidade da família? Hein? Eu gostaria que vocês pudessem me dizer, para que a gente pudesse aqui fazer uma discussão. Então, eu vou esperar o pessoal de São Francisco, Cajueiro da Praia, colocar aqui no nosso chat, tá bom? Como é que tu acha que a escola ela participa da nossa formação social? Ou para ficar mais fácil, tu acha que a escola ela tem a responsabilidade apenas de difundir conhecimento científico? Ela não tem a função de educar? Coloca aí no bate-papo para a gente poder discutir. Então, Rafael, por favor, 3 minutinhos na tela.
Oi, oi. Ok, pessoal, voltamos. Então, estou vendo aqui o pessoal de São Francisco do Piauí que está aqui, Cajueiro da Praia também. Então, olha aí, eu perguntei, gente, se vocês acham que a escola ela tem a função apenas de passar um conhecimento científico para os estudantes. E o pessoal de Cajueiro da Praia disse que a escola ela deve dar, sim, um complemento maior. Então, além de um conhecimento científico, né, Cajueiro da Praia, muito bem. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? São Francisco do Piauí, tá me ouvindo direito? O Rafael, nosso diretor aqui, ele aumentou o meu áudio. Digam aí no nosso chat, tá bom? Para que eu possa saber. Então, olha só, gente. Para Cajueiro da Praia, a escola ela também tem a função de educar. E é verdade, né, gente? Na própria BNCC, na própria Constituição Federal, na própria lei, né, das diretrizes básicas da educação, a gente precisa ter consciência que a escola ela não é um ambiente que a gente vem apenas para poder adquirir algum conhecimento científico. A escola, de fato, ela também vai muito além disso. Aqui na escola a gente consegue ter uma noção do que é cidadania, de quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, de que forma que a gente pode se relacionar melhor com as pessoas que estão à nossa volta, que a gente tenha uma noção também de coletividade, afinal de contas nós não vivemos dentro de um ambiente isolado, então é muito importante que a gente tenha essa consciência, que aqui a escola ela nos possibilita a gente ter a noção do que é cidadania, né? A escola ela também nos possibilita ter um pensamento crítico sobre o mundo em que nós estamos vivendo, gente. Então, eu quero muito que vocês se liguem nisso, né? Aqui, eu até já comentei com vocês que a gente sempre aprende que existem alguns temas que não pode se discutir, e a escola ela existe justamente para isso, para que a gente saiba que todo conteúdo é importante, que tudo precisa ser discutido, porque afinal de contas fazem parte do nosso cotidiano. Então a gente pode citar aqui a política, a religião, futebol, sobre sexualidade, sobre saúde, sobre autocuidado, sobre saúde mental. São conteúdos que são fundamentais, gente. Então, é claro que a gente discute, sim, ok? Então, vamos lá. Olha, diante do atual momento político do Brasil, nós temos muitas discussões que são polarizadas, né? O que isso significa? Que geralmente nós temos dois lados, duas discussões, duas visões de mundo. Né? Então, dois pontos de vista que são diferentes. E a função da escola, ela também virou alvo de disputas, né? Como, por exemplo, frases assim, escola ensina e família educa, é muito quebrada hoje, né? A gente aprende, gente, que a escola ela tem a função também de educar. Se dentro da família, que é o nosso primeiro grupo social, nós aprendemos as primeiras regrinhas sociais, né? Porque a gente nasce e a gente vai ali viver dentro de um grupo familiar. Né? Então, tua família são os adultos ali que vão te educar primeiramente. Nós sabemos que toda criança ela precisa ser cuidada, protegida, alimentada. E aí sim, né, a gente aprende, não pode colocar o dedo na tomada, não pode falar palavrão, não pode sair na rua sem roupa, não pode bater no coleguinha, não pode bater nos pais. Então, essas primeiras regras a gente aprende dentro de casa. De fato. Então, a família ela tem essa função de educar, mas nós também temos que entender que a escola ela também educa. A escola ela também tem a função de passar regras sociais. Né? Nós até já discutimos aqui que quando a gente é criança e nós vamos para a escola pela primeira vez, ali por volta dos 3 anos de idade, geralmente, é um choque para aquela criança. Ela sofre, ela chora, porque ela está saindo da zona de conforto dela.
Ou seja, que era ali dentro da família, com os adultos que ela já conhecia, né, o horário que ela já está adaptada a brincar, a comer, a dormir, a tomar banho. E aí depois na escola é uma outra rotina. Aquela criança ela vai se adaptar a conviver com outros adultos, ela vai se adaptar a conviver com outras crianças, né? Vai aprender a dividir a atenção da professora, vai aprender a dividir um brinquedo com o coleguinha da sala de aula. Então a escola ela também educa. Na escola a gente também aprende regras sociais ainda quando é criança. Porque quando a gente entra na escola, sabe que também não pode ficar falando palavrão, não pode desrespeitar a professora, tem noção de que precisa compartilhar o brinquedo, tem horário para lanchar, tem horário para dormir, tem horário para ir embora. Então, a escola ela também nos educa, a escola também nos cria uma rotina desde que nós somos crianças. E é claro que isso, à medida que a gente vai crescendo dentro do ambiente escolar, a gente vai adquirindo outras formas de conhecimento, de educação, ok? Então, a gente precisa, né, quebrar essa ideia de que a família é o único grupo social que tem o poder de educar, que tem o poder de, né, ensinar um melhor comportamento, podemos dizer assim, né, ou de criar padrões de comportamento. Então, a gente sabe que a escola, ela também educa. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, olha só, da nossa atual Constituição de 1988, no seu artigo 205, que diz o quê? A educação é dever do Estado e da família. Tá vendo? Por isso, gente, que toda criança, quando a gente tem uma criança, quando ela nasce e ela chega ali no momento dela frequentar uma escola, é função, é responsabilidade do Estado e da família que aquela criança ela esteja matriculada, né? Até mesmo uma família, se ela não matricular uma criança em uma escola no período correto, ela vai responder por aquilo ali, porque ela está tendo omissão com uma pessoa que é menor de idade e que não tem a capacidade de ir numa escola com um documento e gerar ali sua matrícula. Certo? Então, é responsabilidade da escola e é responsabilidade do Estado também educar uma criança. Olha, é preciso que todos os envolvidos neste processo se posicionem a respeito da sua finalidade, para que cada ator participante dele exerça satisfatória e plenamente a sua função. Beleza? Todo mundo entendeu? Então, olha aí, é função da escola e também da família educar uma pessoa, gente. Então, agora, vamos aqui, né, fazer um percurso pela história da educação no Brasil. Por que que eu decidi fazer isso? Porque a gente está falando tanto em escola, a gente já discutiu aqui o que é escola na Constituição Federal, o que é escola para a BNCC, o que é escola nas leis, né, de diretrizes básicas da educação. Então, vamos entender um pouco de como que funcionava a educação aqui dentro do nosso território, né? Primeiro ponto, nós já sabemos que o Brasil ele é invadido, ocupado e colonizado por Portugal lá a partir de 1500, no início do século XVI. Nós já aprendemos aqui que nós nem usamos mais aquela nomenclatura descobrimento do Brasil, porque quando eu digo que o Brasil ele foi descoberto, eu anulo, eu excluo, eu esqueço a existência dos povos indígenas que aqui viviam. E olha que eram muitas pessoas. A gente está falando de uma média de 6 milhões de indígenas que viviam no território brasileiro, espalhados por todo o território de acordo com a língua em que falavam. Então, é uma cultura muito rica, muito diversificada,
né, eram indígenas com a sua própria luta pela sobrevivência, os seus rituais religiosos, a sua divisão social, a sua forma de trabalho. E é claro que tudo isso, gente, foi perseguido e proibido, né, no nosso país, porque os indígenas não poderiam mais falar a sua própria língua, não poderiam cultuar os seus deuses. Então, é claro que a gente tem aí uma repressão muito grande em relação à cultura indígena. Então, a gente já começa daí, né? Então, vamos lá. Olha, a educação formal, que é aquela ideia de você estar dentro de um ambiente que é voltada exclusivamente para o ensino de alguma área, teve início no Brasil por volta de 1549. Lembrando que o colonizador chega ao Brasil lá em 1500, né, e fica, mas a colonização de fato é a partir de 1530. Então, durante esses primeiros 30 anos que o colonizador esteve no Brasil, não teve de fato uma colonização. O que teve foi retirada do pau-brasil e também já começaram a colocar os indígenas no trabalho forçado. Depois desses 30 anos, a gente entra de fato em uma colonização com a divisão do território brasileiro através das capitanias hereditárias. Então, beleza, né? Teve início aí no Brasil, a partir de 1549, a educação formal, com a chegada do padre Manuel da Nóbrega e também de outros jesuítas. E estes integrantes, gente, da Companhia de Jesus, foram os responsáveis por dar início à instrução formal, que tinha o objetivo de catequizar os indígenas. Então, olha aí, a primeira forma de educação no Brasil colonial, o objetivo não era passar um conhecimento científico para esses povos, mas era catequizar os indígenas e torná-los mais o quê? Pacíficos, dóceis, né? E, claro, mais receptivos para o trabalho e, ao mesmo tempo, impedir que os colonos se desviassem da fé católica. E por que isso aqui, gente? Lembra que a Igreja Católica ela foi uma grande patrocinadora das navegações marítimas do século XV e do século XVI. Né? Então, Portugal vem para o Brasil em um momento que a Igreja Católica ela estava começando a ficar bem desacreditada. Ela já era vista como uma instituição corrupta. Por que que isso acontecia? Porque durante toda a Idade Média, ali na Europa, do século V até o século XV, isso é um conteúdo que vocês estudam na história, não é isso? A gente aprende o quê? Que a Igreja Católica era a maior instituição religiosa ali da Idade Média na Europa. E a Igreja Católica ela tinha algumas atividades que depois foram consideradas erradas, corruptas, como, por exemplo, a venda de indulgências, que basicamente era um documento que quando você, né, sentisse que estava perto de morrer, ou quando você quisesse ter a garantia que iria para o céu, tu chamava o padre e pagava. Né? Geralmente, os nobres, os senhores feudais, acabavam entregando uma determinada quantidade de terras para a igreja. E o padre, o papa, ia lá e dizia, ah, beleza, então pega aqui esse documento, eu assino, e quando tu morrer, quando tu chegar lá no céu, pode bater na porta de Deus, que com certeza ele vai deixar tu entrar. Então, é claro, né, gente, que isso, depois ali, né, no final do século XV, começou a ser visto como algo corrupto. Também era muito comum a Igreja Católica, ela vendia alguns objetos comuns, dizendo que eram relíquias sagradas. Então, era comum a Igreja Católica, ela vender um pedacinho de madeira, né, e ela dizer, olha, foi a madeira que Jesus Cristo foi crucificado. Vender um pedacinho de espinho e dizer, fazia parte da coroa de Cristo.
Então, isso começa a ser muito criticado e surge na Europa a Reforma Protestante, que é o surgimento de outras manifestações religiosas, como o luteranismo na Alemanha, o anglicanismo na Inglaterra, o calvinismo na França, na Suíça. E aí, gente, a Igreja Católica ela perde muitos fiéis. E ela vê nas navegações marítimas e na colonização do continente americano uma possibilidade dela conseguir ter o quê? Fiéis. E ela vê isso justamente nos povos indígenas. É por isso que a primeira forma de educação no Brasil ela é voltada completamente para a catequização dos povos indígenas. A Igreja Católica ela começa a catequizar e educar os povos indígenas para que eles aceitem essa cultura, para que eles aceitem basicamente trabalhar e não fazer nenhum questionamento sobre isso, né? Já que os indígenas eles vão ser escravizados em um primeiro momento. Beleza? Vocês estão entendendo? Coloquem aí no nosso chat. Então, olha, os métodos jesuíticos, gente, eles eram baseados no quê? No uso da repetição e no desencorajamento do pensamento crítico. Então, era uma educação que não poderia ser em nenhum momento questionada. Era uma educação em que, basicamente, essas pessoas, elas decoravam palavras. Então, foi ensinado primeiro o português, já que os indígenas passaram a ser proibidos de falarem as suas próprias línguas, e era basicamente ali repetição. É por isso que durante muito tempo a gente tinha aquela ideia de que disciplinas como história, geografia, biologia, são disciplinas em que tu faz o quê? Tu decora. Então, tu decora o nome do rei, tu decora o nome, a data que o Brasil foi conquistado, tu decora a data da República, da Independência. É tudo algo muito repetitivo. Então, eu apenas decoro. Aí eu digo assim, o que foi a independência do Brasil? Aí a galera diz, é quando o Brasil ficou independente de Portugal, lá no dia 7 de setembro de 1822. Eu decorei isso quando eu era criança. Você também, provavelmente. E por que que isso, gente, é apenas uma repetição, uma história que a gente ouve quando é criança e fica repetindo? Porque a ideia é justamente que a gente não desenvolva um pensamento crítico. Um pensamento crítico, se a pessoa me diz, né? Beleza, o Brasil foi independente de Portugal em 1822, certo ou é errado? Aí eu vou dizer, errado. Porque a gente não se tornou independente de fato, né? O Brasil não virou uma república na independência, o Brasil virou uma monarquia. Foi uma independência que o Brasil teve que pagar para se tornar independente. A gente continuou com as velhas estruturas do período colonial, então continuou com latifúndio, continuou com a agroexportação, com a escravidão, com a perseguição aos povos indígenas. Então, o Brasil não era, de fato, independente. Né? Não adianta a gente estar dentro da escola para ficar decorando essas datas e não compreender, de fato, o contexto desses acontecimentos históricos. É por isso, gente, que eu sou professora também de História aqui no canal Educação. E a gente não ensina mais uma história para ficar decorando data. Não se faz mais isso. Né? A prova que vocês fazem aqui, eu tenho certeza que ninguém... Aqui é o professor Robério, à tarde, né? Eu tenho certeza que o professor Robério não faz uma prova e coloca lá em que data o Brasil passou a ser uma colônia. Claro que não, porque a gente não estuda mais dessa forma. A gente estuda agora aprendendo o contexto, certo? Então, olha aqui, lembra, a primeira forma de educação no Brasil, ela era feita pela Companhia de Jesus, o objetivo era catequizar indígenas, e eu coloquei dóceis, entre aspas, por quê? Porque era a ideia de tornar esses indígenas pacificados, a ideia de fazer com que eles não se revoltassem diante da violência que eles viviam. Então, eles eram ensinados assim, olha galera, existe um
Deus, existe um céu e um inferno. E os indígenas não tinham essa visão de mundo do cristianismo, de céu e inferno. E aí era assim, se você contestar, se você for contra a colonização, você vai para o inferno. Então, a galera ficava com um pouco de medo, né? Então, era uma educação voltada para praticamente domesticar. Eu sei que é uma palavra muito pesada quando a gente fala de seres humanos, mas a ideia era essa, gente, né? Padronizar essas pessoas, não deixar essas pessoas desenvolverem um pensamento crítico, beleza? Bom, depois, né, um tempo depois, a educação ela foi estendida aos filhos, somente para os meninos dos colonos, né? Então, aqui, lembra, a educação começa em 1549. Ainda durante o século XVI, gente, a educação ela se estende, né, mas apenas para os filhos homens dos homens que viviam aqui no Brasil, colonizando esse território, né? Lembrando que a gente teve uma chegada muito grande de portugueses. Depois de um determinado tempo, esses filhos desses portugueses, eles puderam estudar. A partir de 1573, o ensino passou a compreender mais do que o elementar, né? Então, para este público passou a ser oferecida uma educação mais abrangente. Então, assim, foram criados os colégios, que tinham como finalidade a formação de humanistas, de filósofos e de teólogos, né? E após, quando termina essa etapa, o estudante optava, influenciado pela sua família, entre seguir a carreira religiosa ou partir para a Europa a fim de frequentar o ensino superior e se formar em profissões liberais, como o direito e a medicina. Então, vejam que as opções elas eram muito poucas. Só estudava quem era homem, só estudava quem era rico. Então, já percebam daí as desigualdades sociais que a gente acaba enfrentando até hoje no Brasil, porque as mulheres tiveram a educação negada e as pessoas pobres também, né, gente? Então, vejam aí que as desigualdades sociais, as desigualdades de gênero no Brasil, elas existem desde que o Brasil é Brasil. Por isso que a gente precisa lutar tanto para que a gente tenha direitos. O governo de Portugal sabia o quanto a educação era importante como meio de domínio político e, portanto, não intervinha nos planos dos jesuítas, né? A própria igreja, ou o próprio país, Portugal, que era a nossa metrópole, entendia que a igreja católica ela tinha esse poder de educar e de fazer com que os indígenas não questionassem, né? Depois a gente passa por um processo da saída dos jesuítas e a chegada da família real ao Brasil, né? Em 1759, já no século XVIII, os jesuítas foram expulsos de Portugal, e o que impactou, né, a educação que era ministrada aqui no Brasil nesse período. Não, eram expulsos de fato do Brasil, tá certo? Até o fim do século XVII, gente, o Brasil ele ficou totalmente abandonado do ponto de vista educacional, né? Ou seja, Portugal já estava há 200 anos explorando o Brasil e mesmo assim não via que a educação era algo importante para o povo que vivia aqui. Até porque quem era rico poderia muito bem estudar na Europa, né? Então, essa situação, ela só se alteraria a partir de 1808, no início do século XIX, quando a família real, né, Dom João VI e a Carlota Joaquina, vêm morar no Rio de Janeiro. E eles vêm morar no Rio de Janeiro porque eles estavam fugindo de um ataque francês. E aí, nesse período, gente, surgiram as primeiras... Olha aqui, ó. Somente em 1808, durante o século XIX, é que surgiram as primeiras instituições culturais e científicas, bem como os primeiros cursos técnicos e de ensino superior no Rio de Janeiro e na Bahia, né?
mais de 300 anos de Portugal explorando o Brasil é quando a gente vai ter as nossas primeiras instituições culturais e científicas. E essa oferta de novos cursos visava atender à demanda de serviços e produtos por parte dos moradores e da elite local, o que fez com que o Rio de Janeiro e Salvador se transformassem em cidades em um curto espaço de tempo. Olha, agora a educação após a independência do Brasil, né? Esse caráter utilitário e profissionalizante instituído por Dom João VI, gente, acabou se perpetuando como principal diretriz educacional no país, ainda que as constituições de 1823 e 1824 tenham começado a sugerir leis que abordassem o tema da educação popular. Mas olha, gente, como é muito triste, né? A gente pensar justamente aqui, né, como é mais de 300 anos do Brasil sendo explorado, como que a gente ainda não tinha uma educação formal. Então, a educação no Brasil, gente, ela era basicamente destinada a uma classe rica, né, o que deixava grande parte da população brasileira desassistida, sem educação, sem uma infraestrutura escolar, né, sem professores e sem acesso a livros, né? Então, olha aqui, a educação é destinada a uma classe abonada, né? Significa o quê? A uma classe rica. Só estudava no Brasil quem era rico e quem era homem. Olha aí o detalhe ainda mais, né? Aí na tela vocês estão vendo uma imagem da família imperial na Biblioteca do Imperador em 1860. Né? Os 4 membros da família foram representados segurando um livro ou um objeto de estudo. Isso aqui está lá no arquivo do Museu Imperial. Bom, em 1827 surgiu a primeira lei que sugeria a criação de escolas de ensino básico em todas as cidades ou vilas brasileiras. Olha isso aqui, gente, como demorou. Apenas em 1827. Então, a gente não tem nem 200 anos de educação básica gratuita no Brasil, né? Isso aqui ficou conhecido como a Lei Áurea da Educação Básica. Mas ela acabou não sendo implementada, né? Somente na década de 1920, já no século XX, surgiu o movimento Escola Nova, que foi formado por um grupo de estudiosos sobre o tema da educação, propondo mudanças no ambiente educacional e uma nova conformação do papel do Estado como articulador das ideias, né? E como realmente o responsável por gerar uma educação de crianças e adolescentes. Aí na tela a gente tem uma frase do Paulo Freire, que é uma grande referência na educação, que diz: ensinar exige, olha aqui, ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. É claro, gente, porque a educação, ela transforma, ela faz com que a gente seja consciente, que a gente tenha noção do mundo que a gente vive, né? Basicamente, é por isso que dá para entender porque durante ditaduras militares, como a ditadura que a gente já viveu aqui no Brasil, ciências, disciplinas como a história, a geografia, a sociologia, a filosofia, foram disciplinas proibidas, porque são disciplinas que fazem a gente pensar, refletir, entender o mundo e as desigualdades que nós estamos inseridos. Beleza? Olha, depois da queda do Estado Novo, lá em 1945, que o Estado Novo foi a ditadura do Vargas. É um conteúdo que vocês ainda vão estudar na história também. Mas a gente conhece o Getúlio Vargas ainda no ensino fundamental, viu? Olha, lá no 9º ano a gente estuda isso.
Depois da queda do Estado Novo, que foi a ditadura do Vargas, surge a proposta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei ela ficou tramitando por anos até ela ser aprovada no final da década de 60, que tratava-se de um movimento de defesa da escola pública, universal e gratuita, que é o que a gente luta para ter escola pública, universal, gratuita, de qualidade. Né? Nesse período aqui, gente, surgirão alguns importantes marcos à educação que podem ser conferidos aqui. Olha, em 1951, o surgimento da Fundação CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, né? Justamente a CAPES, ela é uma organização, uma fundação, que quando vocês entrarem lá no ensino superior na universidade pública, vocês vão poder ingressar em programas que vocês podem estudar, desenvolver um trabalho e receber uma bolsa. 1961, instalação do Conselho Federal de Educação. 1971, obrigatória a conclusão do ensino primário em 8 anos e começa-se a usar os termos primeiro e segundo grau. E em 1996 começa a se utilizar a denominação ensino fundamental e ensino médio, né, que ambos são pertencentes à educação básica. Houve também a integração da educação infantil, agora com mais relevância no cenário nacional, né? Olha aí, então, foram anos de conquistas, né, gente? Para que a gente se organizasse e tivesse, de fato, a educação na forma como a gente tem hoje, né? Então, olha aí, depois de todo esse percurso aqui da educação que eu expliquei, na sua opinião, qual a importância da escola em sua vida? Agora eu quero saber aí a opinião de São Francisco do Piauí, Colônia do Gurgueia. Gente, cadê os professores presenciais, hein? Colônia do Gurgueia, eu tô vendo que tá conectada, mas não fala. Hugo Napoleão, acho que aqui estão assistindo a aula de inglês, porque estão respondendo o exercício de inglês aqui no chat. Deixa eu ver, Jeromênia tá conectado, mas também não dá um hello. Gente, esse trabalho em equipe, por isso que eu sempre chamo a atenção, cadê os professores presenciais? Se tá com o kit do canal Educação, é para ter professor. Então eu peço que se não tiver professor nenhum, um aluno apareça bem aqui no nosso chat e diga: professora Kelly, aqui não temos professor, porque não falou nada. Tá certo? Então, por favor, gente, vamos aqui nos comunicarmos. Tá certo? Eu vou deixar na tela 3 minutos, que eu vou esperar aqui Jeromênia aparecer no nosso bate-papo e responder aqui a nossa pergunta. É uma pergunta pessoal, nada difícil. Então, por favor. Rafael, 3 minutos na tela, por favor.
Oi, pessoal, voltamos. Olha, São Francisco, eu sei, viu, São Francisco, vocês estão sempre aqui comigo. Cadê o pessoal de Gerumênia? Cadê o pessoal de Colônia do Gurgueia? Hein, professores presenciais? É isso, né? João Vinícius apareceu e me disse assim, né? Eu perguntei, na sua opinião, qual a importância da escola em sua vida? E aí o João Vinícius falou, é muito importante porque tenho a oportunidade de aprender, de cursar uma faculdade, de ser alguém. É isso, né, João Vinícius? De você ter uma noção do país que você vive. Todas essas palavrinhas aqui, ó, envolve aprendizagem, cidadania, valores, atitudes, reflexão, desenvolvimento, gente. A educação, ela tá aqui para isso. Por isso que eu estou aqui toda aula chamando, perguntando pelos professores presenciais, por vocês, porque a escola, né, aqui o processo que a gente faz é ensino-aprendizagem. Eu aprendo com vocês também. É por isso que eu me importo. Eu quero saber quem é que está aí, né, para saber se de fato vocês estão entendendo. Se de fato a educação, a escola, ela está fazendo diferença na sua vida. Beleza? Obrigada aí pela sua participação. Gente, eu trouxe aqui 10 competências gerais da educação básica, né? A gente vai discutindo aqui um pouquinho, acho que não vai dar tempo da gente ver tudo, mas a gente vê na próxima aula, tá? Então, olha aqui, as competências gerais da educação básica. Primeiro, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo. Né? Então, é ter uma noção do que é geografia, né? Tu precisa saber, né? Tu precisa ter uma noção. Onde foi que tu nasceu? Onde é que tu entender que tu nasceu na América do Sul, no Brasil, no estado do Piauí, que isso também influencia quem é você, né? Nos possibilita a gente ter uma noção da sociedade, da cultura e do meio digital que nós estamos incluídos, né? Entender a escola, gente, ela colabora para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Né, nos possibilita exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade. Né? Eu quero aqui a educação, ela nos possibilita sermos curiosos, que a gente consiga elaborar e testar hipóteses, fazer perguntas. Não eu chegar para o João Vinícius e dizer, olha, João Vinícius, o céu é vermelho. E o João Vinícius diz, é mesmo, ó, professora, eu estou vendo bem vermelhinho. Não, ele sabe que é azul, ele precisa questionar e não simplesmente aceitar tudo ali e não fazer nenhum questionamento, gente. A educação, ela está aqui para isso, para que você consiga questionar, para que você consiga fazer as suas próprias perguntas, chegar nas suas próprias respostas. Né? A educação, a escola, ela serve para ter manifestações artísticas e culturais, né? Ter um senso crítico em relação à arte, em relação à cultura. A educação, ela serve, né, para a gente utilizar em diferentes linguagens. Tem a verbal, que é oral ou visual motora, como Libras, como vocês estão vendo aí a Luana, a escrita, a gente tem a linguagem corporal, a linguagem visual, né, a própria forma como a gente se comporta, como o nosso corpo age, também é uma linguagem, né? Dá para ler quando tu tá muito animado em um lugar, quando tu tá com sono, quando tu tá triste, desanimado, o nosso corpo fala também, né?
É dentro da escola a ideia da gente ter conhecimentos das linguagens artísticas, da matemática, da gente passar por experiências, por sentimentos, né? Quantas experiências e sentimentos a gente consegue adquirir dentro do nosso ambiente escolar? Quantos momentos felizes e também tristes, importantes a gente passa dentro da escola, gente? Quantas pessoas que a gente conhece, que a gente se interessa, que a gente gosta, é dentro da escola também. Quantas pessoas aí não beijaram a primeira vez, não foi dentro da escola? Com certeza foi. Outro dia eu estava dando essa aula, falando sobre as experiências dentro da escola, e aí colocaram, professora, na escola muita gente beija pela primeira vez na escola, né? Também é uma experiência de vida que você está passando, não é verdade? Então, a escola, gente, até para isso. Porque na escola a gente tem interações sociais com as outras pessoas que estão à nossa volta. Isso é normal. Não precisa a gente ficar criando tabu também em relação a tudo, não. São sentimentos, são experiências. Né? É dentro da escola também que a gente compreende, que a gente utiliza as tecnologias digitais. Olha que essa aula ela só é possível também porque a gente tem uma tecnologia ao nosso dispor, né, gente? É dentro também da escola, a gente pode desenvolver a nossa comunicação de uma forma crítica, de uma forma significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Dentro da escola, a gente aprende a valorizar a diversidade, compreender que as pessoas elas são múltiplas, que nós somos diferentes, que nós temos histórias de vida, nós vivemos também realidades diferentes. A escola, gente, ela não é um lugar para se ter preconceitos. É na escola que a gente aprende a respeitar o outro, a identidade do outro, que a gente aprende a respeitar se a pessoa é indígena, negra, amarela, né? A gente aprende a respeitar quem é gay, quem não é, né? Aprende a respeitar a população LGBTQIA+, aprende a respeitar as pessoas independentes da sua religião, porque se, por exemplo, você vive dentro de um lar que existe pessoas que são homofóbicas, por exemplo, dentro da escola não pode ter. Dentro da escola a gente precisa respeitar o outro, independentemente de qualquer coisa, da cor, da etnia, da condição econômica, da religião, da idade, da identidade de gênero, da orientação sexual, do posicionamento político. A gente precisa respeitar. Essa é a base também da educação, beleza? Bom, eu estou vendo aqui que o nosso tempo já está chegando ao final, então eu vou deixar para a gente discutir esses outros temas aqui nas nossas próximas aulas. Tá certo, gente? Então, estou encerrando por aqui. Quero agradecer o pessoal de São Francisco, o João Vinícius, que participou aqui da nossa aula. Eu sempre peço para que vocês possam participar, né, gente? É muito importante, né, que vocês estejam aqui, porque, afinal de contas, é para ter um pensamento crítico, para saber defender tuas ideias, as tuas opiniões, é para isso que a educação serve, para te fazer entender, refletir sobre o mundo que tu vive, para que tu consiga ter autonomia e tomar decisões de forma independente, né? E é por isso mesmo que na nossa próxima aula a gente vai estar falando sobre isso também, ok? Então, foi um prazer estar aqui. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana e a gente se encontra aqui na segunda-feira, dia 17 de outubro. É isso. Então, beijos e até mais.